Uniclac. Alô galera, estamos de volta aqui com vocês para fazermos a nossa continuação das nossas atividades de preparação para esse concurso, analisando história do Brasil, e agora vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e seus principais efeitos no Brasil. Vamos ver o contexto da Segunda Guerra Mundial e suas principais repercussões no Brasil, pessoal. Primeiro, vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi travada entre 1939 e 1945, tendo de um lado as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e de outro lado estavam os aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Começamos pelos fatores principais da Segunda Guerra Mundial. As disputas econômicas, imperialistas, basicamente as raízes da Segunda Guerra Mundial estão na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que foi travada entre 1914 e 1918, que terminou com a vitória da Tríplice Entente, que tinha lá França, Inglaterra, Estados Unidos e também a Itália, né? A Itália estava participando da Tríplice Entente, os Estados Unidos entraram em 17, só que a Primeira Guerra Mundial não sepultou todas as crises políticas e internacionais, muito pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial vai deixar sementes para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial 20 anos depois. Então temos disputas econômicas, imperialistas, o avanço do nazifascismo na Europa, pessoal, com Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha. Então temos aí o surgimento de regimes totalitários na Europa. Na Itália em 22, na Alemanha em 33. Temos o acirramento das tensões políticas envolvendo as nações europeias. Temos a disputa por mercados, por territórios, temos a questão dos revanchismos. Desta vez, o revanchismo é alemão. A Alemanha, que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e foi humilhada pelo Tratado de Versalhes, que obrigou o país a pagar pesadas indenizações aos vitoriosos. Isso alimenta o revanchismo. Esse revanchismo alemão é um fator agravante que vai contribuir para a ascensão do nazismo, a chegada de Hitler ao poder na Alemanha em 1933. Então esses são fatores preponderantes da Segunda Guerra Mundial. Olha só os blocos beligerantes, pessoal. De um lado estava o eixo, olha aqui o eixo, pessoal. O eixo formado pela Alemanha, Itália e pelo Japão. Esse é o eixo. O eixo Roma, Berlim, Tóquio. Eixo Roma, Berlim, Tóquio. O eixo Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Ou seja, Itália, Alemanha, Japão. O eixo é uma das grandes forças da Segunda Guerra Mundial. De outro lado estavam os aliados. Quem eram os aliados? Inicialmente, França e Inglaterra. A partir de 1941, entram nessa aliança Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha as características da guerra aqui, pessoal. A guerra tem basicamente duas etapas, com características específicas, não é? Temos uma especificidade de cada uma dessas etapas da Segunda Guerra Mundial. A primeira etapa é caracterizada por uma expansão nazifascista,
de 1939 até 1942, nós temos o avanço do eixo. A Alemanha utiliza-se da guerra relâmpago, a chamada Blitzkrieg, para conseguir conquistar uma série de territórios, chegando inclusive a conquistar Paris no ano de 1940, pessoal. Olha só, em 1940 os alemães invadem Paris, a capital da França. E aí uma parte do território francês vai capitular e vai apoiar Hitler, a chamada República de Vichy. Mas a outra parte da França vai resistir bravamente. Nós temos a resistência francesa comandada pelo general Charles de Gaulle. Em 1941 acontece a invasão alemã sobre o território soviético. Hitler vai buscar carvão, petróleo. Então, o que acontece, pessoal? A invasão alemã sobre o território soviético faz com que a União Soviética declare guerra contra a Alemanha. Aí a União Soviética entra na Segunda Guerra Mundial junto aos aliados. Também no ano de 1941, no dia 7 de dezembro, os japoneses atacaram a base naval norte-americana de Pearl Harbor. Esse fato faz com que Tio Sam declare guerra contra o Japão. Os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial junto aos aliados. Temos também aí, no início da década de 40, os ataques da Força Aérea nazista, da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, sobre a Inglaterra, bombardeando as cidades inglesas. E a resistência britânica feita através da Royal Air Force, a Força Aérea Real Britânica. Segunda fase da guerra, pessoal, é a contraofensiva aliada entre 1942 e 1945, quando gradativamente os aliados vão recuperando os territórios que estavam em posse do eixo. Batalhas célebres desse período aqui, ó. Batalha de Stalingrado em 42, envolvendo o exército alemão e o exército soviético, uma das principais e mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Temos também a Batalha da Sicília, ocorrida em 1943, que terminou com a derrota e a capitulação da Itália na Segunda Guerra Mundial. Temos também o dia D, 6 de junho de 1944, o dia do desembarque das forças aliadas no Golfo da Normandia. É a invasão da Normandia para recuperar a França e retomar a França, que estava sob o domínio alemão. E o cerco soviético a Berlim, ocorrido em abril de 1945. Então, moçada, a contraofensiva aliada é o momento histórico em que os países do bloco aliado, sobretudo por conta da participação da União Soviética, governada à época pelo ditador Joseph Stalin, e os Estados Unidos, que eram governados à época pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, vão dar uma surra na Alemanha, né, pessoal? A entrada da União Soviética e dos Estados Unidos em 1941, na Segunda Guerra Mundial, foi fatal para os destinos da guerra. Foi fatal para a Alemanha, porque é a União Soviética que vai derrotar o exército alemão. Depois os Estados Unidos completam a vitória dos aliados. Perfeito? Terminamos com a execução de Benito Mussolini na Itália e o suicídio de Adolf Hitler lá no seu bunker na Alemanha, no final da guerra em 45, com o cerco soviético a Berlim.
E em relação ao Brasil, como é que ficamos em relação ao Brasil? O Brasil na Segunda Guerra Mundial. O que nos interessa aqui, pessoal, é a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Eu já apresentei para vocês um panorama externo, as características principais da Segunda Guerra Mundial, os blocos que estavam em litígio, as características principais das duas fases da guerra, a fase da ofensiva do eixo e depois a contraofensiva aliada. E agora a gente vai situar o Brasil dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Vamos começar pela política, pessoal. O Brasil, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi travada entre 1939 e 1945, era governado pelo ditador Getúlio Vargas. Vivíamos o período Vargas, mais especificamente a ditadura do Estado Novo no Brasil. Então vamos lá, presta bem atenção. O Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, vivia um regime ditatorial chamado Estado Novo, tendo à frente da presidência da República Getúlio Vargas. Qual era a situação econômica do Brasil? Era uma fase de incentivo ao desenvolvimento da industrialização, com a política de substituição das importações e também com a implantação das indústrias de base no Brasil. Você se lembra? Duas empresas implantadas no Brasil nesse contexto. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce. Duas empresas estatais que foram financiadas com capital norte-americano. Foram os Estados Unidos que vão financiar a construção dessas duas empresas, dessas duas indústrias de base no Brasil. Agora vamos ver qual era o posicionamento brasileiro durante os anos que irromperam a Segunda Guerra Mundial. Vamos conferir? Inicialmente, o Brasil adotou uma postura de neutralidade. É isso mesmo. Inicialmente, o Brasil ficou ali, em cima do muro. O Brasil ficou ali caminhando no fio da navalha, porque o Brasil tinha relações econômicas com a Alemanha e relações econômicas também com os Estados Unidos. Porém, no ano de 1942, acontece a declaração de guerra do Brasil aos países do eixo e o alinhamento brasileiro com os aliados. Isso ocorreu, pessoal, quando alguns navios mercantes brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães. Então o Brasil declara guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e vai se alinhar com os aliados, fornecendo inclusive matérias-primas para os países aliados. Matéria-prima, no caso, é o látex, a borracha. Surge nesse contexto histórico a figura do soldado da borracha, que foram brasileiros, a grande maioria nordestinos, enviados para a Amazônia para coletarem o látex. Então nós temos aqui, gente, uma participação militar efetiva do Brasil nesse conflito, enviando a Força Expedicionária Brasileira. Está aqui para você, olha só. Força Expedicionária Brasileira, FEB, e Força Aérea Brasileira, FAB. A Força Expedicionária Brasileira são os soldados, os pracinhas, pessoal. Olha só os pracinhas. Os pracinhas, tá aqui o soldado aqui, olha. Esse é o brasileiro que foi para a guerra. O pracinha que foi mandado para a Itália combater na Segunda Guerra Mundial. Envio da Força Expedicionária Brasileira, cerca de 25 mil soldados brasileiros. Os pracinhas da FEB e a Força Aérea Brasileira. Tá aqui, olha só. Esse aqui é a cobra vai fumar. Esse era o lema da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.
Olha só a participação brasileira como é que se deu, gente. Então olha só, até o início da década de 40, não é? Até 1942 aproximadamente, o Brasil tinha uma postura de neutralidade na Segunda Guerra Mundial, porque tinha relações comerciais tanto com o eixo quanto com os aliados. É o que se convencionou chamar de pragmatismo equidistante. O que é isso aí, professor? É a postura de neutralidade assumida por Vargas nesse contexto histórico. Se não vejamos, senhoras e senhores, o Brasil tinha como grande ideal nesse contexto histórico promover a sua industrialização, investindo nas indústrias de base. Esse era o grande objetivo do Brasil. Então o Brasil negociava com a Alemanha e negociava com os Estados Unidos. No próprio governo do Estado Novo existiam americanófilos e existiam também germanófilos, ou seja, existiam simpatizantes a um acordo com os Estados Unidos e existiam também alguns que simpatizavam com o nazismo, queriam que o Brasil fechasse com a Alemanha um empréstimo para o financiamento da construção dessas empresas de base, essas empresas estatais de indústria de base. Perfeito? Então esse é o chamado pragmatismo equidistante. O Brasil ficava esperando uma oportunidade, uma situação que favorecesse o Brasil. O que favorecesse ao Brasil poderia, não é, ser acionado para o desenvolvimento industrial do país. Então o Brasil conversava com a Alemanha e conversava ao mesmo tempo com os Estados Unidos. O alinhamento com os Estados Unidos vai acontecer no ano de 1942, quando são fechados vários acordos econômico-financeiros entre os dois países que foram fundamentais para a construção da usina siderúrgica nacional em Volta Redonda. E também, pessoal, temos o fato dos ataques alemães aos navios mercantes brasileiros, que foram afundados no Atlântico. Isso faz com que o Brasil, o governo brasileiro, isso gerou uma grande mobilização popular, um clamor da população brasileira para que Vargas não aceitasse esse fato dos navios brasileiros, essa agressão dos alemães sobre os brasileiros. Então, há uma pressão popular, os próprios meios de comunicação vão exigir que o governo tomasse uma atitude. Em 42, o Brasil declara guerra contra os países do eixo, cerrando suas fileiras com os aliados, com os Estados Unidos da América. Olha só aqui a atuação dos pracinhas, pessoal. Ao envio da Força Expedicionária Brasileira, entre 1944 e 1945, o Brasil manda um contingente de aproximadamente 25 mil soldados. São os pracinhas. Olha só, a cobra vai fumar. E é a participação da FAB também. Olha lá, Senta Pua, a Força Aérea Brasileira. Grande comandante da FEB era o general Mascarenhas de Moraes e o comandante da FAB era o brigadeiro Eduardo Gomes. Essa é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Olha só, aí Vargas aqui. Brasil declarou guerra à Alemanha e Itália. Olha, quem disse que nós não vamos? Nós vamos para a guerra. Olha aqui Getúlio Vargas com a política internacional atuante aqui. O Brasil entrando definitivamente na guerra. Olha o Juca Pato acompanhando aqui. Isso é uma caricatura do Belmonte, da época em que o Brasil declarou guerra contra a Alemanha, pessoal. O Brasil entra na guerra apoiando os países aliados. Só que isso cria uma grande contradição, o chamado paradoxo do Estado Novo. Porque perceba, o Brasil era uma ditadura. O Brasil vivia internamente uma ditadura terrível, com censura, sem liberdade de expressão,
com o legislativo fechado, até com pena de morte, com presos políticos, não é? E o Brasil está combatendo outras ditaduras lá na Europa. Isso cria a contradição do Estado Novo, o que faz com que a oposição ao governo Vargas cresça nesse contexto. Então a gente chega à derrubada do Estado Novo por conta do crescimento dessa oposição, não é? O aumento da insatisfação popular em relação a essa ditadura Vargas. Então a gente tem essa postura aí pragmática de Getúlio Vargas. Em 37, um ditador que implantou um regime autoritário no Brasil, Estado Novo. Em 41, ele vai se apresentar como um democrata e vai implantar aí uma aliança com os Estados Unidos. Vai conversar com o presidente Roosevelt dos Estados Unidos. E em 45, vendo que o Estado Novo estava na reta final, ele vai buscar o apoio do Partido Comunista Brasileiro nesse movimento aqui chamado queremismo, que foi um movimento arquitetado pelo Partido Comunista, que ganhou a adesão das camadas populares, dos sindicatos de trabalhadores, que buscavam aí a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República, ou que pelo menos Vargas pudesse concorrer às eleições daquele ano de 45. Queremos constituinte, mas queremos uma constituinte com Getúlio. Esse é o movimento queremista que desejava a participação de Vargas. Só que esse movimento não obteve sucesso por causa das pressões exercidas pelos militares que, ao retornarem da Segunda Guerra Mundial, exigiram que Vargas deixasse a presidência da República. Bom, olha só as consequências da Segunda Guerra Mundial. Tivemos um saldo extremamente alto, 50 milhões de mortos, dos quais pelo menos 20 milhões eram soviéticos. Destruição da Europa, o Holocausto, com os judeus que foram mortos nos campos de concentração dos nazistas. O Holocausto foi então os milhões de judeus mortos nos campos de concentração. O fim do totalitarismo na Itália e na Alemanha. O totalitarismo, o nazifascismo caiu na Europa ao final da Segunda Guerra Mundial. Mas vale dizer que o totalitarismo continuou a existir lá na União Soviética, com o Joseph Stalin. O terror nuclear, a ameaça entre as duas grandes potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, que emergiram como potências hegemônicas, os Estados Unidos e a União Soviética, que vão protagonizar um período de bipolarização mundial conhecido como Guerra Fria. Temos aí também, pessoal, a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, para a preservação da paz no mundo, e o início do processo de descolonização afro-asiático. E em relação ao Brasil, professor, quais são as consequências? Quais são as consequências da Segunda Guerra Mundial para o Brasil? Olha só, a gente pode até inclusive anotar aqui, ó, consequências da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Consequências da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. O que a gente tem como grandes consequências aí, moçada? Olha só, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial criou o paradoxo, a contradição do Estado Novo. Então aí, olha só, queda do Estado Novo, fim do Estado Novo, queda de Getúlio Vargas do poder, processo de redemocratização do Brasil, redemocratização do país.
Então o Brasil deixa de ser uma ditadura do Estado Novo e volta a ser uma democracia. Promulgação da Constituição de 1946, Constituição Democrática. E temos também a eleição de Eurico Gaspar Dutra para a presidência da República no Brasil. Eurico Gaspar Dutra, que a propósito era o ministro da Guerra do Brasil durante o contexto da Segunda Grande Guerra. Perfeito? Então essas são as principais consequências da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Vamos conferir então aqui algumas questões relativas ao que nós acabamos de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial e seus efeitos para o Brasil? Vamos lá então, pessoal. Olha só, os homens e as mulheres, conhecidos como soldados da borracha, foram importantes para os esforços do Brasil na Segunda Guerra Mundial, como os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, FEB, foram nos campos de batalha da Itália. Considerando essas informações, é correto afirmar que os soldados da borracha, letra A, foram necessários para a construção de automóveis brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Letra B, eram em sua maioria gaúchos. Letra C, eram os seringueiros que foram para a Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. Letra D, foram necessários para aumentar a produção de borracha no Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque uma praga destruiu as seringueiras da Ásia. E aí, pessoal? Soldado da borracha, que foi tão importante quanto os pracinhas que foram enviados para a Itália. Soldados da borracha foram enviados para a região amazônica para coletarem o precioso látex e enviarem para os países aliados. Os Estados Unidos é que vão exigir que o Brasil volte a produzir látex, porque a produção de látex lá da Ásia estava sob o controle do Japão. O Japão havia conquistado os territórios fornecedores de borracha lá no Sudeste Asiático. Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos pressionam o Brasil para mandar gente para a Amazônia para extrair o látex. E quem que são esses soldados da borracha? São milhões de brasileiros que vão para lá, pessoal, para quê? São milhares de brasileiros que são enviados para a Amazônia para coletarem o látex. A grande maioria desses brasileiros era formada por migrantes nordestinos. A grande maioria era de nordestinos. Tudo bem? Então qual é a resposta correta? Quem que eram os soldados da borracha? Os soldados da borracha eram seringueiros que foram para a Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. Resposta correta, letra C. Próxima questão então aí, pessoal, vamos lá, conferindo para nós aqui. Entre os eventos econômicos do período da Segunda Guerra Mundial que apoiaram as tentativas de acelerar o processo de industrialização brasileiro, está, vamos lá, letra A, a criação do BNDE, atual BNDES, para direcionar fundos públicos para investimentos privados de longo prazo de maturação. E aí, pessoal, o BNDE foi criado nessa época, nesse contexto histórico da Segunda Guerra Mundial para fomentar a industrialização no Brasil? Não. O BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, na verdade, pessoal, foi criado por Getúlio Vargas no segundo governo Vargas, na década de 50. Tudo bem? Então está incorreto a letra A.
Letra B diz que a ampliação de inversões alemães, italianas e japonesas nos setores de bens intermediários e de capital. Olha só, fala que foram investimentos feitos pelos países do eixo nos setores de bens intermediários e bens de capital que promoveram a industrialização do Brasil. Lógico que não, pessoal, até porque o Brasil alinhou-se junto aos aliados e não junto ao eixo. Letra C diz que é o apoio dos Estados Unidos para a construção da primeira grande companhia siderúrgica nacional, CSN de Volta Redonda, meus queridos. Aí beleza, aí legal, letra C está correta. Letra D diz que foi a suspensão das negociações para o pagamento da dívida externa brasileira por permitir o crescimento da demanda agregada interna. Não, nada a ver. E letra E diz que foi a redução do total de capitais estrangeiros investidos no Brasil, sobretudo o de origem norte-americana, por abrir espaço para o capital industrial nacional. Gente, não. Moçada, você está vendo aqui que os Estados Unidos injetaram capital no Brasil em troca do apoio militar brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu o financiamento da grande Companhia Nacional Brasileira, a CSN. Então, olha só, a alternativa correta é a letra C. Próxima questão aí, olha só, vamos ver. Em 1942, o governo brasileiro decretou estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, enviando em 1944 tropas para o continente europeu. Com relação à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, vamos ver, letra A experiência da Força Expedicionária Brasileira durante a Primeira Guerra Mundial, travada entre os anos de 1914 e 1918, foi decisiva para o sucesso da expedição brasileira. Gente, a FEB tinha experiência de guerra, grandes experiências em batalhas internacionais? Não, gente. O Brasil não enviou uma força expedicionária na Primeira Guerra Mundial. A FEB não atuou na Primeira Guerra Mundial. Você se lembra que a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial foi com apoio logístico e humanitário. O Brasil se responsabilizou por fazer o patrulhamento do Atlântico Sul e enviou médicos e enfermeiras. Já na Segunda Guerra Mundial, nós temos uma participação mais efetiva do ponto de vista militar, com o envio de 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira para a guerra. Mas os pracinhas não tinham essa experiência de guerra, pessoal. Tá errado a letra A. Letra B, vamos conferir. A tomada de Monte Castelo na Itália foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas da FEB. Letra C, vamos conferir a próxima. O Brasil, durante o período em que permaneceu neutro em relação aos conflitos, não permitiu a instalação de bases militares norte-americanas em seu território. Letra D. A participação do Brasil na guerra contra os regimes nazifascistas estava em consonância com a forma de governo democrática assumida por Getúlio Vargas desde 1937. E letra E. A participação do Brasil junto aos aliados concedeu ao país um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas. Vamos conferir aqui. Pessoal, é o seguinte, a participação do Brasil junto aos aliados na Segunda Guerra Mundial deu ao Brasil
o direito de assento permanente no Conselho de Segurança da ONU? Não, pessoal, não, nada disso. Tanto é que o Brasil, até os presentes dias, não tem esse direito. É errada essa afirmação. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os regimes nazifascistas da Itália e da Alemanha estava em consonância ideológica com o governo democrático que vivia internamente? Não, gente. Getúlio Vargas governava o Brasil de forma ditatorial nessa época. Vivíamos o regime do Estado Novo. Era uma ditadura. Então não estava em consonância com o governo democrático. Não, o Brasil não era um governo democrático nessa época, era uma ditadura. Está errado também. Vamos lá, para a próxima. O Brasil, durante o período em que permaneceu neutro em relação aos conflitos, não permitiu a instalação de bases norte-americanas em seu território? Gente, o Brasil permitiu a instalação da base de Natal. Em Natal, os Estados Unidos implantaram uma base naval para facilitar os ataques no continente africano. Não é? Os navios, os aviões poderiam ser abastecidos em Natal para os ataques em direção à África. Foi instalada uma base militar norte-americana no litoral nordestino. Então também está errada essa afirmação C. Vamos conferir a outra? B diz que é a tomada de Monte Castello, na Itália, foi a principal conquista militar realizada pelos pracinhas em solo italiano. Verdade, as batalhas de Monte Castello e Castelnuovo, na Itália, foram importantíssimas ações promovidas pela FEB, pelos pracinhas, no combate às forças nazifascistas, combate aos alemães lá na Itália, pessoal. Verdadeiro, é a letra B, está correta. Assinale então, letra B, alternativa correta. Próxima questão. Em relação à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que o país... Vamos lá. Outra questão que cobra de que maneira se processou a participação do Brasil no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Vamos conferir as alternativas. Letra A diz que o Brasil manteve neutralidade política não participando do conflito. E aí, galera, o Brasil permaneceu neutro ao longo de toda a guerra? Claro que não. O Brasil teve uma posição de neutralidade apenas inicial. Em 41, o Brasil vai junto aos aliados, né? Em 42 declara guerra aos países do eixo, envia a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira, FEB e FAB. Letra B, enviou apenas um corpo médico para o conflito e não soldados. 25 mil pracinhas foram para a Segunda Guerra Mundial. Está errada a letra B também. Letra C, lutou ao lado dos aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Beleza, o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, a participação brasileira, junto aos países aliados. Letra C está certíssima. Letra D diz que o Brasil lutou ao lado do eixo. Itália, Alemanha e Japão. Lembra do eixo, Roberto? Roma, Berlim, Tóquio? Não, o Brasil combateu as forças do eixo. Está errado a letra D. E a letra E diz que o Brasil participou do conflito do início ao fim da guerra, ou seja, de 1939 a 1945. Errado, gente, errado, porque o Brasil inicialmente era neutro na guerra. Só depois,
por pressões populares diante do torpedeamento de alguns navios mercantes brasileiros, por pressão dos Estados Unidos, não é? Que vão pregar a política da boa vizinhança e vão financiar a CSN, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados. Resposta correta, portanto, é a letra C. Mais uma questão para nós aí, moçada. Todos os eventos a seguir ilustram a aproximação dos Estados Unidos com o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, exceto, vamos lá, letra A, a adoção de acordos e tratados internacionais como a Política da Boa Vizinhança Pan-Americana, assinada em Lima, no Peru, entre os países da América Latina e os Estados Unidos em 1941. Beleza, tá correta. Política da Boa Vizinhança, implementada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos, visava conseguir o apoio dos países da América Latina. Você sabe que até as indústrias do Walt Disney, o cinema, foi utilizado para conseguir o apoio dos países latino-americanos. Olha o exemplo aí, a criação do personagem Zé Carioca, o malandro, o papagaio, o malandro brasileiro. É nesse contexto aqui, de política da boa vizinhança. Letra B, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial com a participação da FEB lutando ao lado das tropas norte-americanas na Itália em 5 escalões durante os anos de 1944 e 1945. Opa, certo também. Mais uma afirmação correta. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial enviando os pracinhas para lutarem junto aos aliados na Itália, entre 44 e 45. Lembrando que estamos procurando a afirmação incorreta, não é? Uma que não diz respeito ao processo de aproximação do Brasil, dos Estados Unidos, em relação ao Brasil no contexto da Segunda Grande Guerra. Vamos lá. Alternativa C. A liberação de empréstimos de bancos dos Estados Unidos na construção de hidrelétricas e estatais, como foi o caso da construção da usina de Volta Redonda durante o governo Vargas, durante o Estado Novo. Beleza, gente. Os Estados Unidos financiaram a construção das indústrias estatais, a Companhia Siderúrgica Nacional e também a Companhia Vale do Rio Doce. Letra D diz que é a pressão dos Estados Unidos para manter a ditadura varguista após o fim da guerra, diminuindo a influência dos setores da UDN e reafirmando o modelo de estrutura e ideologia do governo Vargas. Olha só, houve uma pressão do governo dos Estados Unidos para manter a ditadura no Brasil? Não houve nem a pressão para manter a ditadura, nem pressão para derrubar essa ditadura. Ela caiu por conta de movimentos de oposição ocorridos dentro do próprio território brasileiro. O crescimento da oposição à ditadura Vargas e a exigência da redemocratização do país. Então, a única alternativa incorreta nessa relação Estados Unidos e Brasil é a letra D de dado, D de Deus. Tá aí. Beleza, pessoal? Só um dado aqui interessante, que essa letra C aqui, ó, tá falando da construção de hidrelétricas. Teve também hidrelétricas. A Companhia Hidrelétrica, a Chesf, não é? Da Companhia Hidrelétrica construída aqui nesse contexto histórico. Tá? São Francisco aqui, moçada. Tá? Hidrelétrica construída nessa época aqui pelo governo Vargas. Além da CSN, de Volta Redonda, e da Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Muito bem, gente. Essa foi, então, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial.
Um grande abraço, bons estudos e cuide-se bem. Até a próxima. Clique lá